Bem-vindos ao CryptoGuriCast, o lugar onde trazemos os debates mais diversificados do mundo cripto para você. Nosso intuito aqui é trazer os melhores convidados com qualidade, diversidade, que englobam os diversos assuntos do mundo cripto. Fundamentalistas, traders, degens, DeFi, tudo que o mercado cripto oferece e que a gente vai trazer para você aqui. O nosso mundo nunca para e o nosso conteúdo também não. Ele está sempre evoluindo junto com o mercado. Antes de começar o episódio, eu sei que é clichê, mas eu vou te pedir uma coisa. A gente é early adopter aqui. Então vocês entendem. Eu preciso da ajuda de vocês que ativem o sininho, compartilhem esse vídeo e, mais importante de tudo, se inscrevam nesse canal para receber o conteúdo e todas essas novidades. E bem-vindos a mais um episódio do CryptoGuriCast. E aí, gurizada, como é que tá mais um episódio? Então, sejam bem-vindos. E hoje vai ser um episódio realmente diferente, porque normalmente até agora eu trouxe gente só do mundo cripto, né? E eu me comprometi que eu ia trazer gente sem preconceito, que gosta do mundo cripto, que também está no mundo tradicional. E hoje eu trouxe uma figura bem diferente, uma figura bem diferente, realmente. É o Pitch Money. Pitch Money. E aí, prazer, meu brother. Cara, primeiramente, eu sei que a maioria das vezes a gente tem que apresentar o convidado, mas eu não gosto disso. Eu gosto de falar assim: e aí, Pitch, fala de você. Uhum. Pitch, se apresenta aí pra galera, vai lá. Bom, sou o Lucas Pitch, sou sócio da Levante, que foi onde eu te conheci. Sim, trabalhei 7 anos, quase 7 anos lá. A empresa que eu fundei, ela se fundiu com a Levante, e foi lá que a gente se conheceu, trocamos ideia, viramos amigo, e eu sempre, quando eu me formei em 2006, cara. Não existia ainda cripto nem nada. E aí eu saí da faculdade em 2010. Também não se falava de cripto. Então tudo que eu aprendi em termos teóricos... Existia, mas não se falava. Eu acho que existia para 3 pessoas. Mas não, acho que foi em 2010 que teve a primeira transação, que foi aquela da pizza. Que o cara deve se arrepender igual o cara deve... Não, cara, sabe por que eu acho que não se arrepende, Pitch? Porque tudo tem que ter uma iniciativa, tá, Pitch? E essa transação foi assim: eu vou te dar 10 mil bitcoins por 2 pizzas, quem aceita? E aí um cara aceitou, um cara do outro lado do mundo, tá? E aí o cara foi lá e transacionou. E isso marcou pro Bitcoin que agora ele tem valor. Que agora ele é uma moeda de fato. Ele realmente tinha valor que seja de 2 pizzas, mesmo que fosse 10 mil bitcoins. Aí as pessoas falam, pô, ele deve se arrepender, porque 10 mil bitcoins ele é mais que bilionário, né? Seria, pô... Mas ele que deu o pontapé inicial ali na parada. Exatamente. Então, tipo, tudo tem que ter um pontapé inicial, né? E aí você tinha perguntado sobre mim, e aí quando eu saí da faculdade também não era um negócio muito falado. Eu fui trader durante um tempo, então eu operei, cara, contrato futuro de milho, de boi, de juro, de dólar, de índice. Isso depois que eu saí da faculdade, ao mesmo tempo que eu era músico contratado, também tinha banda, então eu nunca fui de ficar parado, assim. Isso é outra coisa que a gente tem em comum, né? A gente curte rock, banda. Safado. E aí eu fui pro mercado e comecei o meu canal, e ainda quando eu comecei o meu canal... no YouTube, 2018... Era bem pequenininho no Instagram ainda, então eu fui pro YouTube, que eu achei que tinha um público um pouco mais qualificado e tal, um público mais interessado, na verdade. E só para falar de forma descomplicada sobre o mercado
acionário principalmente. Do Mas Brasil? do Brasil, inicialmente. Eu acho, naquela época era muito difícil você investir no exterior. Não Era tinha, muito difícil. não tinha corretora para brasileiro, feita por brasileiros para brasileiros. Avenue, essas coisas. Não tinha Avenue, não tinha Nomad, não tinha. As taxas eram muito grandes, era difícil falar sobre o mercado internacional. Eu lembro que quando eu comecei a fazer trade em 2013, tinha que bater a ordem por telefone, cara, para comprar Ainda tinha que bater a ordem. contrato de. Não, eu não tava dentro da bolsa, eu tinha que mandar. Eu não mandava a ordem pelo home broker. Ligava Aham. pro cara e falava, ó, quero comprar, sei lá, 2 arrobas de boi. Aí o cara ia achar a contraparte lá, porque no book não tinha liquidez. Você olhava no book, Não então tinha tinha que ligar pro cara da liquidez. corretora pro cara correr atrás da Até liquidez. tinha no home broker, mas não tinha liquidez para o tanto que você queria, é isso? Que operava para mim, a gente operava todo mundo junto, eu, meus sócios e tal. Aham. E às vezes não tinha, porque era muito caro também. Hoje é quase tudo taxa zero. É como em cripto, você sabe, por exemplo, Michael Saylor, esses caras, eles não compram numa corretora. Não sei se você sabe. Eles não vão na. Peer-to-peer. Não, aí é mais caro ainda. Para ganhar em Eles lote. fazem OTC. Uhum. Se chama OTC. Over the counter. E aí eles. Mercado de balcão, como se fosse. Isso. Existe no mercado Porque tradicional também. existe no mercado tradicional também. Eles vão lá na OTC, por quê? Porque, mano, o cara vai comprar, tipo, eu quero comprar 2 milhões. Se ele vai fazer isso numa Binance da vida, Ele distorce o preço? ele distorce até o preço. Uhum. Então, às vezes aparece assim. Inclusive, tem uma premissa de que toda vez que o Michael Saylor compra, o Bitcoin cai. Caramba. Sendo que ele compra, tipo, milhões e Porque ele milhões. deixa um vácuo no Ele no pega, mano, ele pega e compra e o Bitcoin cai. Compra o Bitcoin e cai. Tipo, 2, 3 mil. Tipo assim, cai, eu acho que já chegou a cair 5% depois dele comprar. Caramba. É muito engraçado. Tem pessoas que eu acho que nem. Não sei como é que funciona com o Bitcoin, mas que não entendem muito bem como é que é um book de oferta. Então, se você está raspando as ordens de compra, às vezes você deixa um vácuo que só do cara fazer uma venda, o preço já volta para todo mundo que estava ali embaixo esperando o preço baixar para comprar. Então, Exato. tem algumas nuances assim que eu acho que só quem já operou no mercado de fato sabem. E o Bitcoin, ele, e as outras criptos entraram na minha vida depois que eu comecei a ouvir eu ia falar pessoas sérias, mas aí você não se encaixaria. Mas pessoas que. Caralho, o cara acabou de me detonar aqui, velho. Não, você é sério profissionalmente, mas pessoas que conseguiam falar uma linguagem e explicar as coisas de forma simples. Igual eu fiz mais ou menos com o mercado tradicional, falando sobre fundos imobiliários, sobre ações, ou sobre renda fixa. Mas agora você vai ter que se redimir, por que eu não sou sério? Não, porque a gente virou amigo e só fala bosta. Nos bastidores. Nos bastidores. Né? Mas não, profissionalmente é diferente, né? Sim, sem dúvida. Mas a comunicação é uma arte que eu acho que poucos dominam. E no passado, o que eu percebia é que os gurus, eles faziam, os gurus engravatados, pousando de helicóptero na Faria Lima, aqueles COO, CEO, esses caras, CFO, eles faziam de tudo para separar o mundo real deles, para eles se acharem um fodão. Acho que precisava vir alguém falar a linguagem do povo e, tipo, falar na cara. Tanto que a descrição do meu canal, até hoje, é a mesma, desde quando eu criei. Nunca mudei a descrição. Vou mostrar pra vocês o que eu faço com o meu dinheiro. Véio. Quer copiar, copia. Hoje eu tenho um tipo de integração, assim, com principalmente com os assinantes da Levante, com a Inside que eu fundei, que eu gosto de... se a gente está com recomendação de venda para um ativo, eu gosto na pessoa física também. Eu vou lá e zero a posição. Se a gente está com posição de compra, eu vou lá e compro. Óbvio que eu que faço a
dosimetria, que é uma palavra que tá muito falada ultimamente. Eu que doso o quanto que eu vou colocar em cada ação. Mas Mas o eu achava que. copiar-copia que você falou agora, desculpe te Hum, interromper, eu também falo que não é uma ideia geral, porque, cara, você não vai ter o copiar-copia para um cara que tem 10 mil reais, o cara que tem 100 e o cara que tem 300. O copiar-copia não funciona para todo uhum, mundo. uhum, Então, esse cara que tem 10 mil, ele não pode copiar o cara que tem 1 milhão, ou o cara que tem sim. 500 mil, Aham. né? É. Tem que ser um pouco diferente. Eu não sei como é que é no mercado cripto, mas no mercado tradicional você pode ir para uma asset, Uhum. tipo, a Levante, por exemplo, agora tem uma asset, a Uhum. parte você falou 300 mil, por isso que eu lembrei. A Aham. partir de 300 mil você pode ir para a nossa asset Aham. da Levante e a gente te encaixa num perfil de risco e perfil de liquidez que você precisa. E aí a gente consegue negociar com vários bancos e achar as melhores taxas. Aham. Suponhamos, agora a taxa de juros está em 15% no Brasil. Aham. Se você quer ganhar um pouco mais do que isso, Graças a Deus aumentaram mais de novo, né? saindo Puta que fora, pariu, cara. evitando o Banco Master, se possível, é, se você quer sair disso, a gente tem os meios de conseguir taxas mais baratas, porque tem contato com o Bradesco, com o Itaú, então a gente consegue negociar em lote, assim, eu acho que é basicamente o que você estava falando sobre, Fosse um OTC. é, como se fosse isso. Legal, legal. E você hoje investe um pouco em cripto ou ainda não botou o pezinho lá? Então, eu visto em cripto, agora eu vou ser alvejado pela sua audiência. Não tem problema, É, cara. A gente tá aqui não, pra eu conversar. invisto em cripto através de ETFs da Bolsa. Então, eu tenho o Hum, BIT-H11, porque como era um universo novo para mim, e mesmo eu sendo economista, formado, 15 anos de mercado já, é, bate aquele FOMO, né? O medo de ficar de fora, o fear of missing out. é, 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 mas ao mesmo tempo FUD. é um mercado que eu não domino completamente. E é um mercado que todos os dias são criadas novas coisas. É um mercado mais dinâmico do que a bolsa, Hum, né? Então, você pega na bolsa, tem empresas centenárias. O Bitcoin, a primeira transação se foi em 2010, tem 15 anos. Foi quando eu me formei. Então, eu tenho 1%. A volatilidade também acaba mexendo bastante. hum, Mas a minha ideia é ter no máximo 5% em criptomoedas tá, por puro medo de ficar de fora. Tipo, tá, se eu perder 5%, no meu patrimônio não vai fazer tá. uma grande diferença, mas se eu conseguir exponencializar via esse negócio, que eu não Gente, entendo, eu já vou mudar assim. o convidado. Quando a gente sair daqui desse podcast hoje, ele já vai vender essa posição dele e eu já Sério, vou. por que você acha ruim investir em va- criptos através de bolsa de valores via ETFs? Porque tem vários motivos, né? Hum. Primeiro que a Bolsa de Valores ela não é 24/7. Mas isso não é ruim para o Bitcoin? Não. Não tem uns caras que na calada da noite vão Hum, lá ver que tem pouca liquidez e consegue estopar todo mundo? não, não, Não? isso só se você ficasse fazendo futuros. Você Tá. não tá no futuro, Não, você não tá no tô. spot. Tô no mercado à vista. É. Ah, estopar todo mundo. Só se você tá fazendo derivativo, Uhum. certo? Agora, se você está 24/7, beleza, esse é um dos pontos positivos. Se você tem a liquidez de fazer isso a qualquer momento do dia, tipo, 3 horas da manhã você fala, fudeu, meti meu carro na porra de Poste. uma lagoa, tá Uhum. ligado? Capotei. Eu tenho o quê? Bitcoin. Tá. Eu pego lá, saco o Bitcoin, saco o SDT, o que seja, e tá na sua conta. Em menos de 2 minutos, Uhum. tá? Outro ponto positivo. O acompanhamento é real do preço, né? Preço ali, taxa. Pô, você não vai ter taxa para sacar uma taxa absurda para colocar e tirar, Sim. certo? A distribuição, você que vai fazer.
Então a distribuição do ETF, como é que é feita? Eles que escolhem. Você vai lá e vai botar eles que vão escolher. Ah, não, mas eu tenho o BitH11, que só tem Bitcoin, e tenho ETHE11, que é só Ethereum. Só tem Beleza. esses dois ETFs. Porque as outras altcoins eu realmente não entendo, assim. Beleza. E aí, quando você não entende alguma coisa, isso Aham. acontece também no mercado tradicional. Sim. Você tende a ter a percepção de que o que tá caindo tá ficando ruim, pior, e o que tá subindo tá ficando bom. É por isso que muita gente entra em bons fundos de investimento, mas acabam perdendo dinheiro. Porque quando o gestor dá uma sofrida, o cara fala, ah, quer saber, ele não é tão bom assim. Vou te dar. Aí o cara saca. E aí quando sobe, fala, putz, o cara era bom mesmo, Aí eu fiquei de fora. Aí eu vou te dar mais um ponto positivo. O Bitcoin, se ele tá num ETF ou se ele tá na corretora, ele não é seu de verdade. É só ilusão. Tem uma custódia. É custodiado pela B3. Se não é, se você não tem suas chaves, a cripto não é sua. Sabe, Mas eu ia perder a chave. Não, É melhor tá não tudo ia, lá. não ia não, não ia Eu não, ia. não ia não, não ia não, não ia não. Tem várias maneiras. E Eu ia ter que tatuar a chave no meu rego. tem várias maneiras, tem várias maneiras. Tem como fazer, tem como tu fazer com as chaves. Tem a hot wallet e a cold wallet, Uhum. né? Então, se tu tem as wallets online, que vão ser as wallets que tu pode instalar como extensão. Tipo um widget, assim, no... Um widget, exatamente. E tem as wallets que são como a Ledger ou como a Trezor, que são essas offlines, certo? Um dispositivo. Isso, exatamente, certo? Mas tem outro ponto. Isso aí, a gente já estava indo para o nível acima. Mas indo para o nível de que você primeiro vai sair do ETF e vai ir para a corretora primeiro. Na corretora. Uma Binance da vida, assim. Pode ser. Uhum. Você vai colocar o seu Bitcoin, o seu Ethereum, você coloca ele em staking, ou seja, ele vai estar rendendo além do que você tem. Entendeu? Tipo dividendos, fazendo paralelo com dividendos? Tipo uma Selic? Como uma remuneração extra, não precisa ser 15% ao ano. Sabe quanto é que rende mais ou menos um SDT? O SDC? Você sabe que o SDC e o SDT? São stablecoins, né? Isso. Tem paridade com a moeda que existe. Já vi aqui na Binance a 12, 10% ao ano. Uhum. Certo? Certo. Eu já fui para DeFi, já consegui 35% ao ano E quem que tá na outra ponta pagando isso para você? Essa espécie de juros. Porque eu tenho que entender. Para eu sair da minha zona de conforto, eu tenho que entender. Aí eu tô indo para um nível bem acima. Então, mas me explica, eu não sou tão burro. Vamos primeiro para a corretora. Uhum. Ali na corretora, eles conseguem, porque você botando esse staking ali, você fornece uma liquidez dessa stablecoin para a corretora. Uhum. Você fornecendo essa liquidez, você ajuda a corretora a ter essa liquidez lá. Uhum. E a liberação dele, tipo assim, por exemplo, você falou assim, quero tirar qualquer momento. Se tirou. Eu falo assim, eu tenho 5 mil dólares ali, rendendo 10% ao ano. Eu quero tirar $1.000. Você fala, sacar $1.000. Pum, já vai para sua conta spot. Quero sacar para meu whatever, no bank e tal. Pum. Em 5 minutos tá lá. E em termos de taxas, como é que fica? Fica só a taxa da corretora. 3,50 hoje na Binance. Para você tirar de lá. Só para fazer o Pix de volta. De volta pro banco. Isso, de volta para o banco. Não tem taxa nenhuma. Legal, velho. Entendeu? Então, se você pensar a longo prazo, já peguei até um gráfico, a gente botar a CDI 10 anos contra dólar mais 5,
extrapolou. Ou seja, o melhor investimento seguro dito por os Faria Limers, dólar mais 5 ganha mais Isso é a longo prazo. eu não sei analisar certamente o risco envolvido nisso. Acho que tem um risco da Não tem volatilidade. risco. Não, agora tô falando sobre preço. A volatilidade das criptos são bem Não mais. tem risco. Não bem tem maior. risco. Não, tô falando de que o preço pode compensar. Não, Para porque compensar a para gente tá falando de stablecoin. Ah, tá, de stablecoin. Sim. É stablecoin e a stablecoin foi essas duas que a gente falou, o USDT e o USDT, foram regularizadas pelo Trump lá nos Estados Unidos. Uhum. Então elas são obrigadas a ter o preço pareado com o dólar. Aham. Entendeu? Entendi. Então, tipo, elas têm que ter esse preço. Entendi. Elas são regularizadas lá nos Estados Unidos. Foi uma sacada do Trump, porque ele viu que a dívida dos títulos americanos lá estavam sendo, tipo, pagas pela USDT, principalmente. Estava lá em sétimo ano passado. Chegou a sétimo lugar. Então eles pegaram, ele pegou e falou assim: pô, esses caras aqui estão pagando as nossas dívidas, cara, que a gente vai ignorar esses caras? Não, vamos regularizar isso aqui e vamos fazer alguma coisa, porque a gente tá com 37 trilhões e essa parada só aumenta, isso a dívida toda, né? E tem a dívida de curto prazo. E que esses caras estão ajudando a pagar as dívidas. Ou a rolagem. Exato, fazer a rolagem da dívida. E eles não estão regularizados. Vamos fazer a Genius Act, que foi o que eles fez. Uhum. Regularizou as duas maiores ali, o SDC e o SDT. E aí, até não sei dizer essa informação se outras foram, mas o SDT e o SDC, que são as duas maiores, a USDC é da Circle e a USDC é da Tether. E vou te dizer, a USDT foi a empresa mais lucrativa desse ano de 2025. Eu me lembro que em 3 meses, 150 funcionários, se fosse ela lucrou 10,9 bilhões de dólares. Mas isso não foge um pouco do nada eu começando a entrevistar, é porque eu sou curioso. Não, vai lá. Eu quero aprender mais. Isso não foge um pouco de ter uma empresa o fato de ter uma empresa por trás da descentralização do Bitcoin e que falam que o bom é que é uma terra sem não sem regras, mas um negócio totalmente descentralizado, porque o Ethereum, para mim, ele sempre fez mais sentido do que o Bitcoin, porque você pode fazer smart contracts, quando eu entendo mais ou menos a usabilidade da coisa, faz mais sentido eu investir. Eu queria saber se, por ter uma empresa por trás, não acaba indo contra a ideia inicial das criptomoedas, no caso, o Bitcoin. Lá. A ideia inicial do Bitcoin de Satoshi Nakamoto, na realidade, existiram várias outras criptomoedas que tentaram existir antes. Várias outras. Umas 5, mais ou menos. E Satoshi pegou, na realidade, a ideia de dessas outras várias e aprimorou, e aí fez o Bitcoin e postou num fórum um white paper que realmente deu certo. Certo? E a ideia dele foi justamente em 2008, quando teve o colapso lá imobiliário nos Estados Unidos, e a ideia era realmente fazer uma moeda descentralizada onde tinha aquela escassez, 21 milhões, e que isso ia acontecer, né? Tipo assim, porque tem os 21 milhões, porque tem a escassez, etc e tal, blá, blá, blá. Só que, com o tempo, isso foi mudando. Mas, e eu já repeti isso algumas vezes aqui no podcast, às vezes pode ficar chato, mas beleza, tenho que explicar para você. Como é que foi
no começo do tempo, as pessoas trocavam comida, né? Sal, arroz, Aham. e depois ouro, Especiarias. e depois ouro, Uhum. depois veio o ouro, depois eles misturavam o ouro, porque o ouro virou muito caro, depois o Deve ter sido ouro. algum brasileiro que inventou colocar outra coisa ali Depois na meiuca. depois o ouro, prata, etc. Depois o ouro. Agora você conhece alguém que tem um monte de ouro em casa? Não. Mas eu conheço. Bom, né? Mas fala que Mas, vale mais do que dinheiro. entendeu? Mas onde eu quero chegar com essa ideia é que no Bitcoin, a ideia era realmente essa, no começo. Mas o Bitcoin, ele não é programável, ele é imutável e ele é o ouro. Você faz uma análise Por causa da reserva escassa, você disse? por causa da reserva escassa, porque o preço Escassa não, né? Limitado. escassez, 21 milhões. Aham. A oferta é fixa. É fixa. Agora, me diz uma coisa. Quem faz o preço do Bitcoin? As pessoas que dão valor a ela. Sim. Como qualquer outra coisa, como qualquer outra moeda. Na realidade, você só dá valor ao real ou ao dólar ou essas moedas porque as pessoas dizem pra você que vale alguma porra, isso aí. E aí, na realidade, até uma das coisas que as pessoas falam é não é o Bitcoin que se valoriza, é o dólar que se desvaloriza, Aham. né? Isso que a gente tá falando de uma moeda forte, que é o dólar, né? Isso Se que a comparar com gente o tá real, falando se aí. comparar com o real, Exatamente. se enforca no outro dia. Aí, se a gente for pensar também, outra coisa, beleza, Bitcoin, beleza, só que mudou isso totalmente. Você que é um analista de mercado tradicional, você chega para lá e vai fazer um relatório e falar: hoje eu vou analisar ouro com Google. Não. Não. São duas classes de ativos totalmente diferentes. Exato. Você vai analisar Bitcoin com Ethereum? Não. Aham. Porque o Bitcoin é o ouro hoje. Sim. Porque você não compra, você não usa o Bitcoin, não é mais usado para uma moeda de troca e ninguém quer comprar uma cerveja com Bitcoin, ninguém quer comprar um hot dog com Bitcoin, ninguém quer fazer nada com isso. Todo mundo quer holdar essa merda, porque todo mundo sabe que isso aí, desde que começou, só alavanca. E é uma moeda que é imutável e escassa, só tem 21 milhões e ela não tem, não é para troca. Eu não vou vender meu Bitcoin por uma cerveja porque eu sei que, se eu comprar uma cerveja e amanhã o Bitcoin subir de 80 para 100, putz, eu me lasquei, tchê. Sim. Eu vou usar um stablecoin, então. Uhum. Que é uma moeda, pelo menos, que eu sei que é uma moeda 1 para 1 pro dólar. Sim. O mais foda, assim, sendo economista, é que uma das três principais funções de uma moeda é a possibilidade de você trocar aquela moeda por alguma outra coisa, né? Sim, mas você tá pensando que o Bitcoin como uma moeda. Aham. É porque o coin é moeda. Não, mas pensa como se ele fosse ouro. Aham. Eu não chego pra comprar sei lá, uma água com. Exato. Você tá pensando como. Com uma barra Só de. por causa do nome, você está pensando como uma moeda. Mas pensa como se fosse o ouro. E aí você falou assim, o Ethereum faz muito mais sentido para mim porque tem smart contracts, porque eu posso fazer contratos inteligentes, porque eu posso fazer isso e aquilo, porque tem devs, porque eu posso, é programável, a fonte é aberta, beleza. Bitcoin não é só uma moeda ali que moeda como o ouro também. Acho que tem algumas empresas que aceitam, né? Não, aceitam. E na realidade, isso é uma parada boa. Porque, de certa forma,
Se eu chegar para um cara que tá vendendo brigadeiro ou caipirinha na praia Miçangas. e falar para ele assim, cara, você aceita Bitcoin? Ele, não. Mas como é que funciona isso? Eu faço ele baixar o app, em 1 minuto ele tem Bitcoin. Aí ele vai chegar em casa, ele vai, pô, quanto é que vale isso? Quanto é que vale aquilo? Aí ele começa a pesquisar. Uhum, Aí ele começa a entender como funciona. E quando vê, e eu já vi isso acontecendo. uhum, Teve um amigo meu que me xingava falando mal de Bitcoin. uhum. E aí eu fiz ele aceitar Bitcoin e hoje ele não vende Bitcoin, ele só aceita e adora Bitcoin. Aham, Porque quando ele aceitou, ele foi lá e falou, já que agora eu tenho, eu vou estudar. sim. É, Então esse é um ponto positivo, beleza? sim, Mas para quem já entende, não vale a pena eu vender isso aqui para comprar uma miçanga, uma cerveja, entendeu? entendi. É que, putz, pra mim é difícil. Eu tenho, de forma indireta, ou de acordo com o que você falou, eu não tenho. Não Ainda tem, não você tenho. não tem. Obrigado pelo feedback. É, é, mas quando você falou, você fez uma comparação do como se o Bitcoin fosse ouro. Mas ouro eu consigo fazer um anel de casamento. Eu consigo fazer alguns componentes que vão em carros elétricos. Ele tem uma usabilidade, já tem um passado que se provou, inclusive com uma relação inversa, ou como se fosse um ativo que Bom. se beneficia do caos. Igual o petróleo. Quando tem uma guerra, normalmente o petróleo sobe, né? O ouro ele ainda é visto como uma reserva de valor. E o Bitcoin também. Então, para mim, mas é que demora para quem é do mercado A tradicional, aceitação. não para assimilar, aceitar eu já aceitei, mas para assimilar essa ainda não adaptação ao mercado que você pode fazer trocas. Basicamente é isso. Uhum. Se todo mundo vai rodar e a oferta é escassa, fica me parecendo muito mais um jogo de demanda, né? Gente querendo comprar ou gente querendo vender. E eu achei que quando os Estados Unidos baixassem juros, e agora eu vou fazer uma pergunta aqui, mesmo sendo entrevistado e não entrevistador, eu achei que Não tem entrevistado nem é entrevistador nessa bate-papo porra aqui. de boteco, só que sem álcool, que agora eu sou um Não. cordeirinho de Deus. Normalmente, quando a taxa de juros cai, as pessoas buscam ativos de risco. E as taxas de juros americanas estão caindo. Por que o Bitcoin não teve Porque um sentido inverso, já que é um ativo de risco? Porque o ouro subiu, bateu máxima histórica, quase todos os ativos que se beneficiam do caos bateram máximas históricas. E o Bitcoin parece que não bateu a máxima histórica. pedalou Não, mas depois bateu a máxima histórica, 126. Porém, contanto, todos bateram, todos os ativos bateram. mas volta com uma velocidade muito Tá? rápida também, né? Muito fraco. Beleza. Não, com uma Muito velocidade rápido. rápida. Beleza. O que eu posso te dizer? Certo? O Fed demorou para cortar esses juros. Teve shutdown, né? Esse Em shutdown setembro e outubro. atrapalhou ali, foi o maior shutdown da história ali. Que o shutdown que teve antes, o maior era de um outro governo Trump que teve 35 dias, esse, se eu não me engano, teve Quase um 2 pouco mais meses. de 45. Acho que setembro e outubro É não foram divulgados os isso, dados. exato. E eles precisavam realmente de dados de trabalho. E eles, beleza, baixaram esses juros. Os outros países estavam baixando os juros. Teve uma boa injeção de liquidez de outros países, como China, etc. e tal. Porém, entretudo, contanto, mais importante do que o corte de juros é o quantitative tightening e o quantitative easing. E o quantitative tightening não tinha parado.
E, na realidade, ele parou agora. Ele, inclusive, parou antes do previsto, porque sem ser nessa última reunião do FONC, na outra reunião, o Powell falou que queria parar o quantitative tightening, que é, né, ali Uma medida de política como é que eu monetária faço isso em português? contracionista, alguma coisa assim. Como é que eu sempre esqueço como é que fala em português. Contracionista, você mantém os juros mais altos É, para segurar a economia. não, quantitative tightening é o aperto quantitativo de dinheiro, tá? E o quantitative easing é a injeção de liquidez, ou seja, um afrouxamento monetário. Sim. O que é o afrouxamento monetário? O afrouxamento monetário é você injetar liquidez. Inclusive, muitas pessoas pensam: ai, nossa, 2020 foi maravilhoso para as criptomoedas, o halving, etc e tal. Mas combinando com o halving, o que a gente teve? Uma injeção de liquidez enorme por causa do Covid. Uhum. Os caras davam dinheiro para as pessoas e eles cortaram os juros quase a zero para estimular as empresas para elas não falirem. Uhum. Por que o mercado de risco aumentou como um todo? Por causa disso. Entendeu? Uhum. Então, a gente tem que pensar que agora, né? O que está acontecendo? A gente está num cenário diferente, beleza? A gente tem que analisar todos os países, Estados Unidos, óbvio, mais importante, e o quantitative tightening, na penúltima reunião, o Powell falou: vamos parar com o quantitative tightening. Porém, entre tudo contando, ele pegou e antes da última reunião, no dia 1º de dezembro, se eu não me engano, ele pegou e parou com o quantitative tightening. Só que a gente precisa do quantitative easing, que é ligar a impressora. Uhum. Ligou a impressora de dinheiro, liberou, pum. Aí os ativos de risco sobem, como um todo. Uhum. Bitcoin voa. O Uhum. que vai acontecer ano que vem? Maio, Powell sai, o Trump bota o cara que ele quer no Fed e ele já tá botando caras dentro do FONC e vai querer ligar a impressora. O ciclo de 4 anos do Bitcoin, que é o ciclo que eles fazem, que eles dizem que tipo tinha, já foi quebrado. Porque ele já era para ter terminado no dia 6 de outubro. Porque eles diziam que o ciclo do Bitcoin de alta era sempre ele vai, ele cai, ele sobe e aí ele bate um topo e depois ele baixa até tal momento, e isso demora 4 anos, e depois ele sobe de novo. E vai fazendo isso. Só que esse ciclo já teria acabado no dia 6 de outubro. Só que, se a gente for pensar nisso, a gente já passou desse momento. Só que vai acontecer que ano que vem, cara, vai acontecer essa mudança. E aí, o que eu acho que vai acontecer? O Trump vai injetar liquidez, cara, como nunca. Uhum. Porque é o que ele quer. Ele já baixou. Tu acha que o dólar baixou por quê? Porque ele quis. Sim. Não foi, eu quero deixar a moeda fraca. Não, porque ele queria que a exportação fosse mais fácil, Uhum. né? Sim. São bastante informação assim para digerir para quem é a mesma coisa que eu tentar explicar um balanço patrimonial para quem não é contador ou para quem não é No economista. final sou eu, mas tô falando que ele, gente, desculpa. Não. Eu acho que tem que explicar, porque eu acho que o maior problema, eu não sei do seu público, imagino que devam entender mais do que eu, mas às vezes não é o suficiente pro cara, porque eu botei só o pezinho na água, não,
dei um triplo carpado e mergulhei em Bitcoin. Uhum. Até mesmo porque, pra mim, que sou meio velho, Veio? é 37 anos já. Quando eu penso em ativos para investir, parece que a minha geração, ou quem se formou, sei lá, antes de 2015, que não era tão difundida essa ideia de criptomoedas, se você não tinha algo palpável, por exemplo, você investe numa Embraer, você consegue ver o avião. Você tá, não, só tô. Eu sei que você. Você parece o Brassi falando, né? O Barsi. O Brassi falando. Então, pra gente é difícil essa ideia de ter algo não visível e não palpável. Tá, é a mesma Entendeu? coisa que eu falar assim, olha só. Como é que você desmontaria essa objeção que nós velhos temos? Cara, em vez de te mandar um fax, eu vou te mandar um e-mail. Tá, Tá ligado? tá, é uma evolução. É, Sim. só que a pessoa fala assim, o e-mail, cara. Não, eu quero papel aqui na minha mão. Eu quero palpável. Uhum. Entendeu? Então, é uma objeção justamente que você tá falando, de velho. Uhum. Pô, como é que. Vamos falar Quer ver um exemplo muito fácil? Como é que eu vou. Nos anos 90, eu ia chegar para alguém e ia falar assim: olha, você vai escrever aqui HTTPS, dois pontos, barra. barra www. Pá. Aí você vai entrar lá no que é HTTPS dois pontos barra? Você tá maluco, pô? Uhum. Entendeu? Uhum. O meu. Eu me lembro que o meu pai fazia consultoria para jornal, ele chegou e deu a ideia de dar para a consultoria de fazer para o jornal fazer um site. O jornal falou: você é maluco? Aí a gente não vende mais jornal. Sim. Tem jornal? Então, mas o meu ponto é esse, que é Exatamente. uma transição, a gente tá meio que Exato. concordando. É uma transição Exato. que demora, assim. É uma transição que demora, mas é uma transição inegável, Uhum. porque tá tudo virando on-chain. Uhum. Tudo vai virar on-chain daqui a um tempo. Eu te dou 5 anos para você tá usando on-chain sabendo ou não. Usando on-chain, o que é on-chain? Blockchain. Sim. Porque você já usa hoje em dia sem saber, mas beleza, em poucas coisas. Mas daqui a pouco você vai estar usando em tipo 70% das coisas que você usa vão estar na blockchain. Entendeu? Uhum. E a gente tem estrutura para tudo isso, para todas essas transações e tudo mais? Sim. E Porque vai evoluir, como eu te disse. Como eu digo, na realidade, é uma bolha. Tem uns 50 milhões de tokens, etc e tal. Beleza. Mas temos os principais. Um Bitcoin, beleza, ouro. Aí temos o Ethereum, que você falou. Temos contratos inteligentes, blá, blá, blá. Solana resolve vários problemas. Se eu te disser o quanto de problemas a Solana resolve, você nem acredita, tá ligado? cita um, porque eu nunca fui muito a fundo em Eu Solana. vou. Bom, beleza, a gente deu uma pausinha aqui rapidinho e eu já aproveitei para puxar um estudo que eu fiz há algum tempo atrás, inclusive deve estar um pouco desatualizado, porque deve ter mais funcionalidades da Solana. E eu devia ter trazido esse estudo naquele dia que eu até discuti com o Diego aqui, que vocês vão ver em outro episódio. E aí já vou aproveitar para dizer. Então, a Solana, além de ter funcionalidades e usabilidades em pagamentos, que são muitos, né? E cada dia mais, hoje ela tem um ETF nos Estados Unidos, né?
Então, hoje tem o ETF de Bitcoin, tem o ETF de Ethereum e tem o ETF de Solana, tá? Tá. Mas ela também tem usabilidade, e aqui eu vou citar mais os outros, fora de pagamento. Então, tem utilidade game, artes e comunidades. Então, tipo, ó, jogos e itens digitais e colecionáveis. Então, itens de jogos colecionáveis como tokens, trocas de crafting on-chain, royalties, uso de jogos mobile, metaverso, coleções. Depois RWA, né, que são ativos do mundo real, né? E finanças institucionais, como tokenização de imóveis, créditos, fundos, extensões de token para conformidade, uso de tesouraria corporativa, fundo e securitização, DAOs, governança e comunidade. Então, DAOs são ali as comunidades de cripto, a gente usa bastante. Então, tomada de decisão coletiva, cofres on-chain, tokens de governança, representação de votos para essas DAOs, que são essas comunidades, uso em projetos de source, comunidades de investimento. Arte, música e propriedade intelectual. Obras registradas como metadados e licenças programáveis, splits, receitas, executados em contratos e uso em músicas, estudos e editoriais. Caramba. Publicidade e engajamento. Recompensas por interação e prova de atenção. Usuários que recebem tokens por ações verificáveis, uso de campanhas e aquisição e fidelização. Tá? Aqui a gente já faz, agora a gente passa para infraestrutura e DPIN. DPIN, DPIN, telecom e mapeamento. Redes físicas incentivadas para telecom e mapas, até Google Maps, etc. Dispositivos que contribuem com cobertura de dados, uso em mobilidade e sensores ambientais, DPIN e computação e renderização. Então, mercado descentralizados e GPUs, provedores que alugam capacidades, clientes que contratam, uso em IA generativa, renderização 3D e simulações, emissão de stablecoins em raízes de varejo, o SDC nativo, stablecoins corporativos, empresas emitem tokens equivalente à reserva, uso em varejo, folha, tesouraria corporativa, on-ramp e off-ramp, entrada e saída de cripto via Fiat, como SDC e Sol, via cartão e transferência, uso em primeiras compras, saques e liquidações, identidade de acesso e compliance, identidade verificável com credenciais, extensões, token aplicam em regras, uso em ofertas reguladas, gadget e communities, logística em cadeias de suprimento e certificações, rastreabilidade de lotes e certificação on-chain, cada etapa adicionada em eventos e inspeções, uso em alimentos, fármacos e peças industriais, seguros e garantias, apólice, garantias e programáveis, contratos, bloqueio colateral e usam oráculos, uso de eventos, riscos e contratos de garantia estendida. Cara, eu vou até pular algumas coisas aqui. Energia e utilidade, medição de crédito e crédito em microgeração, créditos liquidados entre vizinhos, uso em comunidades solares, condomínios e granjas, governos e registros imutáveis de certidão de contratos, documentos que ganham hash verificável, uso em cartórios e licitações, segurança e custódia, o usuário final, do usuário final, wallets e recuperação social, cofres e limites, usuários, define guardiões, aprovação, uso iniciantes de empresas e fundos,
infraestrutura para desenvolvedores e comerciantes, ferramentas de emissão de tokens, APIs, SDKs, integração de pagamentos em entidade e resgates, o uso em qualquer aplicativo com ativos digitais. Aham. Isso, mano, só a Solana, velho. Aham. Isso eu resumi porque tinha mais coisa, tá? Você falou uma palavra que eu odeio, que é cartório. Cara, eu faço parte do Conselho Regional de Economia. Aham. Eu tenho minha carteirinha de economista. Eu esqueci de pagar o ano passado porque eu mudei de endereço, mandaram para o meu endereço antigo. Obviamente eu esqueci. E aí chegou o boleto do tipo, pague nos próximos 3 dias ou o seu nome vai para o Serasa. E aí eu paguei. Era R$400, eu acho. Dos R$400, 80 era só custos de cartório, velho. Por quê? Porque o cara teve que imprimir uma folha rosa E botar um carimbo. e botar um carimbo, velho. R$80 de 400, 80 reais. Não, É bizarro, cara. É um você quinto. pegar a senha errada, não é? Ó, aí você quer abrir a firma, Numa junta comercial. não, tá, você pegou a senha errada, vai ter que pegar a fila de novo, porque você primeiro tem que negociar. Puta, cartório é a maior roubalheira. Você acha que o Ethereum é melhor do que Solana para resolver esse tipo de problema contratual assim? Ou como pular essa máfia? Porque, desculpa se você é cartorário, não sei, nem sei como é que chama. Mas eu sei que eles ganham muito bem para fazer eu sou um serviço bem, muito ruim, velho. eu sou bem solaneiro. Eu curto muito a Solana. Mais do que terceiro? É? Eu curto mais a Solana do que Aham. Ethereum. Você tem mais Solana do que Ethereum? Muito Porque- mais. Muito mais. Porque tem muita gente que às vezes eu vou conversar Não, e o tipo, que eu- put your money where your mouth is. Entre as três, a que eu menos tenho é Ethereum. Caramba, por quê? Porque eu Pela acredito, empresa que tem a mais. porque eu pela acredito empresa que a que tem por Solana trás? é muito mais revolucionária. Aham. A Ethereum, ela fica para trás. Inclusive, ela melhorou. A gente chama a Ethereum de rede de rico. Porque para você fazer uma transação na Ethereum, agora melhorou, tá, gente? Mas estou falando. Fazer uma transação na Ethereum no meio de um dia que está movimentado, a taxa vai ser assim, tipo, eu vou fazer uma transação, eu vou vender Ethereum para comprar o USDC. Você vai pagar, tipo, $20. Na Solana, você vai pagar, tipo, 1 centavo. Entendeu? Uma moeda mais escalável, digamos assim. Isso. Pra quem quer rápida, escalável, não travável. A única coisa que a Imbrochável. Ethereum é melhor é que ela é mais programável e a rede é mais aberta. Mas aí a Solana tá fazendo isso, de tipo, vamos melhorar o que a gente tem de defeito e a Ethereum tá sempre ficando para trás. Agora, a Ethereum, agora 3 de dezembro, fez uma atualização chamada Fusaka. E aí sim, melhorou bastante as taxas dela. E, inclusive, ela é uma rede assim que, se deixasse do jeito que estava, ia ficar para trás. Apesar de ser a rede de DeFi mais usada, etc e tal. Mas os desenvolvedores preferem programar na Ethereum, beleza. E para resolver, tanto esse problema da Ethereum é tão grande que criaram Layer 2, segundas camadas. Ou seja, você tem a Ethereum numa base da vida, numa Arbitrum da vida, que é outra rede onde você tem a Ethereum lá, e aí você pode, tipo, vender e comprar essa Ethereum muito mais barato e muito mais fácil, porque na Ethereum era impossível fazer isso, entendeu? Entendi. Porque era muito caro. Então a Solana tá botando a Ethereum pra trabalhar, tipo, Exato. pra perder a hegemonia, não porque é a hegemonia do Bitcoin, mas pra
tomar o segundo lugar, cara, assim. não comparo. Eu não, você tá, Em termos de número de transação. lembra do que a gente comparou? Você não pode comparar Ethereum e Solana com Bitcoin. É tipo eu comparar a Embraer com... Com ouro. Uhum. Eu vou comprar a Google, Amazon e Netflix. com ouro? Não. Eu comparo Solana, Ethereum, como se fosse uma Google e uma Amazon. Mas eu não vou fazer um relatório falando assim, pô, não, Bitcoin, Solana são coisas completamente diferentes. Uhum. Para quem entende do mercado, são Então, coisas esse é o meu completamente ponto. Eu diferentes. venho aqui como um imbecil. Normalmente você deve entrevistar uns caras, sabichão Eu, eu, de criptomoedas. não, eu Aí entrevistei chega um velho de chapéu estranho falando de Não, mercado. eu fiz aqui um amigo meu, brother, é maximalista de Bitcoin. Para ele é só Bitcoin que importa, entendeu? Uhum. Mas para mim é a mesma coisa que eu entrevistar um bolsonarista e, putz, ou um lulista, cara. Não, é O muito cara mais. não vai aceitar nenhuma ideia, Sim. tá ligado? Não, eu acho que foi uma comparação. Não sou nem bolsonarista nem lulista. Não, Eu mas sou ele não vai libertário. ser. Ele Eu sou libertário e não, mesmo assim eu tenho dificuldade. Imagino quem tem preconceito. Porque eu nunca tive preconceito. Tem muita gente que fala, esse negócio de criptomoeda vai para zero. Tem gente que é pessimista Mas você com tem noção. com criptos. Eu não sei se E tem você. gente que é otimista. Eu tô tentando entrar na fase do realista. Uhum. Eu tô tentando entender o que tá por trás daquilo. Eu, Porque se eu não entender o que tá por trás, parece que eu tô jogando dinheiro pro vento, entendeu? Aham. Eu, não- tô com uma coisa na cabeça que eu queria te dizer. Manda. Eu não sei se você se sente assim, mas eu me sinto. Se eu for num grupo de esquerdistas, eles vão falar que eu sou de direita. Se eu for num grupo de direita, eles vão falar que eu sou de esquerda. Uhum. Porque ao mesmo tempo que eu sou a favor de liberar porte de arma, eu também sou a favor do aborto em certas ocasiões. Uhum. Pô, eu tenho uma filha de, sei lá, 14 anos e 12 anos, ela foi estuprada. Eu nem podia estar falando isso aqui, eu acho. Não. Depois ele bota um pi ali. É, e aí? Que ele tenha um filho desse cara? Desculpa. Sim. Nessa situação, então, só que você vai num grupo de extrema direita, os caras são totalmente contra em qualquer ocasião, entendeu? Então, para mim, às vezes eu sou tipo isso. Você é um libertário. Você gosta de liberdade econômica, ou seja, menos intervenção governamental. Com E na certeza. parte pessoal, é o que eu postei ontem. Ontem fiz um post da Microsoft, que a Microsoft demitiu todos os funcionários que só tinham sido contratados porque eram da agenda woke e que eram vamos ser legais e esqueceram de trabalhar. A Microsoft, que era meio lacradora master, seriously, demitiu todo mundo e falou, sim, abre aspas, só vamos contratar as pessoas, independente se é branco, pobre, sei lá, mulher, homem, sei lá, HLGBTI, que é a mais 4K, independente disso, eles vão contratar por meritocracia. E por quanto isso é importante para a empresa. Eu só postei isso. Mano, e vem uma enxurrada de gente. Eu não tenho nenhum problema se você fosse um baita de um esquerdista, mas para mim você fosse um cara que entrega e pá, você tá comigo. E para você ver como as coisas estão um pouco distorcidas, veio muita gente falando: mas você não sabe o que a gente passa, porque você é branco, privilegiado, classe média, mais ou menos o que fizeram com aquela mina que é bilionária, que virou bilionária aos 29 anos. Parece que é engraçado, o brasileiro não consegue torcer pelo sucesso dos outros. Sabe o que é engraçado desses filha da puta? Que eles odeiam o bilionário, mas eles falam assim, mas o Lula é bilionário, né?
Se você contar alguns diamantes que ele deve ter na Etiópia, provavelmente sim. Ah, não pode existir bilionário. Então, o presidente também tem que morrer, né? É, foda. É difícil. Então, teu presidente também ou morre ou doa, porque, né? Já que você não gosta de bilionário, você também não gosta do seu presidente que você votou. O que as pessoas não entendem também é que o cara é bilionário, não porque ele tem $1 bilhão na conta, mas porque ele tem ativos que estão valendo $1 bilhão. E Porque ele criou alguma coisa que resolve o problema de muita gente. Não, e porque ele roubou também, né? Não tô falando do Lula, tô falando das pessoas que trabalham. tá. Não. Não, é que eu tava com o Lula. Você viajando, ficou Eu tava com o Lula na cabeça. eu tava com o Lula. Não, tô falando de pessoas que trabalham, que empreendem, ainda mais no Brasil. Cara, uma brasileira. Exato. Teve gente que questionou o negócio que ela montou e tal. Mano, bilionária. Nasceu brasileira. Vai média. questionar o Lula que tá roubando todo mundo, tia. Não faz isso não. Vai. Não. Ele é bom, tão bonzinho. Tão bonzinho, não sei porque a gente tá falando dele. É porque Honesto. tá com vergonha? Honesto que só ele. Não, porque é a alma mais honesta desse país, cara. Tu não acredita nisso? Nunca na história desse país vimos tantas pessoas saírem da Eu pobreza. acho que acabou o tempo, foi bom pra caralho. Quero voltar aqui pra te ensinar sobre o mercado tradicional. Sobre coisas que existem. Tô zoando, cara. Mano, ele fechou a cara. Ele vai me dar uma microfonada. Peraí, gente. Como estragar um iPhone, né? Vou perguntar pra ele se ele já viu o Wi-Fi por aí andando. Ele tá usando o Wi-Fi, mas ele Já viu o Wi-Fi? Não vi o Wi-Fi. E você usa e você gosta, né? Estou adiando minha colonoscopia, porque no meu fiosco, que nunca foi invadido, está sem passar o sinal de Wi-Fi. Então por dentro eu não conheço Wi-Fi. Mas minha cabeça... É engraçado essas pessoas. Eu não acredito porque eu não vi. É tipo a Dilma falando, tá na nuvem. Mas que nuvem? Lembra desse? Eu tô com um pouco de saudade da Dilma. Porque era um meme por dia que você podia postar, velho. Sem esforço nenhum. Sabe, o último presidente que eu sinto saudade é o... Como é que é? Michel Temer. O Temer. O Temer é o vampirão, ó. Hoje eu tô aqui com as gola alta. Cara, a melhor coisa que aconteceu foi aquilo, velho. Nos últimos, sei lá, 10 anos foi o Michel Temer. O bicho articulador. Não, teve o Bolsonaro. Então, mas assim, o Bolsonaro foi um merda também, fez bosta pra caralho. Escolheu um bom ministro da economia. Pelo menos ele escolheu Paulo Guedes. O Paulo Guedes. Mano, o Paulo Guedes pra mim... Agora não. O Haddad que bota o Haddad que fala assim, não, eu nem fiz economia. Ele não fez, colava, falou que colava. Eu colei lá e já era. Pô, dá pra ver. Vamos terminar aqui porque a gente vai daqui a pouco. Vamos pros bastidores. Eu já fui desmonetizado pelo YouTube, acho que 3 ou 4 vezes. Não tô afim de te lascar também. Mas vamos fazer assim. Agora olha para a câmera e deixa os teus contatos, onde o pessoal te acha, como o pessoal te segue, como comprar o curso, whatever, ou seguir a tua carteira de mercado tradicional, de cripto não, tá, gente? De cripto não segue ele, porque ele tá fazendo merda, eu vou ensinar ele aqui depois, tá? E aí é isso. Bom, vocês podem me seguir @LucasPitt no Instagram, ou Pitmoney no YouTube, que está cancelando, porque não uso palavras muito polidas. E foi incrível que eu comecei a ser cancelado, só um pequeno adendo antes da gente terminar. A primeira vez que eu fui primeira vez que eu fui desmonetizado foi quando eu falei do Milei, velho. Foi quando eu falei do Milei. O próximo vídeo, ao invés de ter um cifrãozinho assim de monetizado, foi desmonetizado. Mas eu sou mileizista, eu não sou paga-pau de político, mas o Milei como economista e como cara que enfrenta o negócio. Eu sempre esqueço o nome da pessoa, o cara de El Salvador também. O Bukelele. Bukelele. Cara, que sonho! Imagina se a gente fizesse aquelas cadeias e botasse as facções lá, PCC e CV daquele jeito. Eu não vou externalizar minha opinião porque eu não quero ser preso.
Eu não quero estar em uma dessas Como cadeiras. assim? Mas Você é suponhamos- do PCC. Não. É uma questão de proteção de patrimônio, de personalidade. Eu tenho um filho, velho. Não posso falar mais o que eu falava antes. Mas suponhamos que o Milley, eu acho ele um cara ponderado, mas ele oscila entre quando ele tem que tomar uma atitude e falar sério e quando ele tem que tomar medidas mais Nenhum cautelares. político é perfeito. Não é, óbvio que não. Ninguém é ma- perfeito. Mas eu acho que quando você, político muito menos. não, mas quando você tem um maníaco do outro lado que Aham. fez errado, você tem que ter um pouco de Aham. psicose também pra atacar aquele cara e pra vencer do jeito que ele venceu e pra consertar. E todo conserto tem um E preço. você sabia que eu falei com vários argentinos, porque eu falo espanhol fluente e o meu espanhol eu aprendi com argentinos, então o meu espanhol é castelhano, chabón, Uhum. de Argentina, já, boludo. E aí eu conversei com vários já, até conheci em festas e tudo, e eu perguntei. Pô, eu me tô nem um. Eu fui pra praia também. Sabe o que fui pra Floripa ano passado? Eu perguntei, e aí, como é que tá? Ela falou assim: agora eu consigo vir pro Brasil tirar férias. Eu não conseguia mais antigamente. Tem uma amiga minha que voltou de lá e falou: Meu, é outro país. Para as pessoas que querem trabalhar. Para quem quer viver de sustento, vou chutar um nome aqui: Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa Meia, Bolsa. Aí, né, esse tipo de governo não é para você. Mas se você tem a garra. Ficou ruim pra gente só, que antes tava barato ir pra lá, né? Cara, mas se Não, você pensar no povo como um todo. Não, I'm just kidding. Aham. But vamos encerrar que a gente extrapolou ali. Fechou. Fala lá, para igual. Bom, é isso. Pit Money no YouTube e Lucas Pitt no Instagram. E tomara que o cabeça de ovo não É venha. pitch como? Peite. Não é igual a da cantora, com T mudo. Pete, que era meu. Segue o pitch lá. Muito obrigado, gente. Compartilha aqui, dá o like, ativa o sininho. Eu sei que essa parada toda é É clichê, chato, mas tem que falar. chato, mas eu tenho que falar e pô, a gente é adopter, a gente tá no começo, eu preciso da ajuda de vocês. E Pete, compartilha aí com a tua galera também. Sem dúvida. Porra. Muito obrigado pela tua presença, foi, porra, irado pra caramba. Simbora agora falar mal dos outros nos bastidores. Pra Pra você. Pra gente não ser cancelado mais ainda. Mais do que já fomos. Valeu.